Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe um modelo de blusa. E é uma blusa bem basiquinha, de manguinha. E o diferencial dela é um decote em gota nas costas, que eu coloquei com um botãozinho pra fechar. E é só isso, eu usei nela 1 metro de chiffon. E esse é um tecido que ele é muito liso e escorrega bastante, mas dá pra trabalhar, dá pra fazer. E eu fiz esse vídeo um pouquinho mais longo, mais detalhado, mostrando na máquina também, que algumas pessoas falam que eu não mostro costurando na máquina. E aí eu mostrei também na máquina, e por isso ficou um pouquinho mais longo, mas espero que vocês gostem e que consigam entender. Se é a primeira vez que está me vendo por aqui, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta o que você achou. E bora lá pro passo a passo. Para o corte dessa blusa eu comecei dobrando uma parte do tecido, que aí esse vai ser a parte da frente da blusa. E como eu falei, esse tecido ele é muito liso e ele escorrega muito, então eu usei alfinete. Coloquei vários alfinetes para eu conseguir cortar sem ele sair do lugar. Aí eu peguei a blusinha de molde, dobrei ela com a dobra da blusa com a dobra do tecido. E aí o que eu fiz aqui foi esconder as manguinhas, porque eu preciso do desenho da cava. Então eu dobro as mangas para ficar parecendo a costura da cava. E dobro também a gola de trás, porque aí eu vou fazer o desenho da gola da frente da blusa. E aí eu percebi que a posição que tava a minha blusa eu não ia conseguir cortar o ombro. Então eu abaixei ela um pouquinho, mas ficou igualzinho, eu só desci ela um pouquinho no tecido. E aí eu comecei a cortar, deixando 1 centímetro de margem de costura só e seguindo o desenho da blusa. E aí lá embaixo, na parte da barra, eu deixei 2 centímetros a mais, que é pra fazer a bainha. E aí essa é a parte da frente. E pra cortar a parte de trás, eu vou usar essa parte da frente como um molde. E aí eu fiz a mesma coisa, eu dobrei mais uma parte do tecido. E eu usei de novo os alfinetes, coloquei vários alfinetes no tecido pra eu conseguir cortar. Eu posicionei a parte da frente da blusa. E é a mesma coisa, a dobra do tecido com dobra do tecido. E aqui eu vou cortar exatamente igual. Aliás, a diferença é que aqui a gola é um pouquinho mais alta. Então eu deixei 4 dedinhos a mais pra gola, na parte das costas. E aí encontrei com a outra costura, com a outro corte do ombro. E aí a partir do ombro eu deixei mais 1 centímetro pra cima, porque o ombro da parte das costas também é um pouquinho mais alto que da frente. E aí o restante eu cortei tudo igual. Para cortar as mangas eu dobrei mais uma parte de tecido. E aí eu vou usar a parte de trás da blusa como um molde. E lembrando que o ombro da blusa fica para a parte da dobra do tecido, como mostra na imagem. E eu também não deixei ela reta, eu deixei curvada, porque assim a parte de baixo da manguinha vai ficar mais curta. Eu coloquei a blusa aqui por cima só pra eu ver direitinho o desenho da manga, pra eu ter uma noção e poder riscar no tecido mais ou menos o desenho e poder cortar.
E aí eu cortei deixando a margem pra fazer o acabamento da manga, a bainha no caso, né? E depois de cortar a primeira manga, eu usei ela como molde para cortar a segunda manga. E aí, como eu deixei aquele 1 centímetro a mais no ombro, agora eu tento tirar esse 1 centímetro na manga. Depois de cortar, eu abro ela e de um dos lados eu tiro 1 centímetro, que é aquele centímetro que vai lá em cima. E aí, para essa blusa, eu usei 2 tipos de acabamento, que foi o revel e o viés. Para a parte das costas, eu usei o revel. E aí, para fazer ele, eu dobrei mais uma parte de tecido. Eu coloquei aqui a parte de trás, como um molde, a parte de trás da blusa como um molde para cortar o revel. E aqui eu aproveitei e já fiz aquele decote nas costas, o decote em gota. Porque aí já cortava direto no revel e na blusa. E aí para isso eu deixei mais ou menos uns 4 dedinhos aqui de comprimento desse decote. E aí eu fiz ele em formato de gota, é só fazer arredondado até em cima. E aí o restante eu faço o mesmo desenho da blusa. E eu não gosto do revel muito longo, então eu fiz ele só até a metade da cava. Isso é bem pessoal. Não tem exatamente um tamanho para se fazer. Por fim, meu decote, meu revel ficou aqui com 14 centímetros partindo do ombro. E eu cortei também uma faixa em viés de mais ou menos 2 centímetros de largura para fazer o acabamento da parte da frente da blusa. E aí eu comecei a costurar fazendo o acabamento. Eu coloquei a parte de trás da blusa, das costas, pelo direito, e aí posicionei o revel. Aí tem que ficar direito com direito. Depois de posicionar direitinho, eu alfinetei tudo. E aí eu passei uma costura em tudo, começando do meio da cava, subindo e passando em toda a volta e acabando lá na cava de novo. E embaixo, para fazer acabamento, eu passei no zigue-zague. Eu não fiz dobra dupla aqui, só zigue-zague. Eu acho que serviu, para não ficar desfiando. E aí depois de passar a costura, eu vou tirar o excesso de tecido. E eu também dou vários piquezinhos na volta inteira, porque isso ajuda na hora de desvirar. Para a parte da frente eu usei o viés, e é só colocar também direito com direito, posicionar essa faixinha na gola inteira e vai alfinetando tudo. Depois de alfinetar tudo, eu passei uma costura unindo os olhos. E aí antes de desvirar eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas costas, eu vou dar vários piques, porque isso ajuda na hora de desvirar, ele ajusta melhor. E então eu fiz o acabamento. Eu fiz aí primeiro uma partezinha, mas aí é aquele acabamento de dobra dupla. Dobra uma vez, dobra de novo e passa a costura.
Aí eu dobro uma vez cobrindo a costura e a segunda vez trazendo tudo pra trás, que aí fica tudo embutido. Depois de alfinetar tudo, eu levei na máquina e passei uma costura. E aí, com o acabamento feito das duas partes, eu fechei elas pelos ombros. E aí, é só posicionar direitinho, alfinetar, passando no ponto reto e no zigue-zague. Com o ombro fechado, eu coloquei as mangas. E aí, eu localizei o meio da manga. E é só posicionar o meio da manga com o meio da cava da manga. Depois de alfinetar essa parte, eu distribuí tanto para um lado quanto para o outro, até o final da cava. E aí fiz isso com as duas mangas, alfinetei tudo, passei no ponto reto e no zigue-zague para dar acabamento. Com as mangas colocadas, é só fechar a lateral. E aí nessa parte é importante casar essa costura que fica embaixo do braço. E aí casando ela, o resto já vai dar certo. Então é só alfinetar o resto. Faz isso dos dois lados também, passando no ponto reto e no zigue-zague. E por fim é só fazer o acabamento das mangas e da bainha lá, da barra. E é só dobrar duas vezes. Eu tentei dobrar o mais fininho que eu consegui, pra ele ficar mais bonitinho, porque esse tecido é muito levinho. E aí fui dobrando e alfinetando. Depois passei uma costura no ponto reto. E aí também fiz a bainha lá na barra, mesma coisa, dobra duas vezes e alfineta. E aí com a blusa pronta eu fiz esse detalhe do botão aqui. E aí de um dos lados eu coloquei o botão, costurei ele à mão mesmo. E do outro lado eu fiz a argolinha para casa de botão. Para isso eu peguei duas linhas, coloquei juntas as duas na agulha. E aí dobrando vão ficar com 4 linhas na agulha, que assim ela fica um cordãozinho mais grosso. Feito isso eu dei um nozinho na ponta. E aí para costurar aqui, eu entrei com essa agulha por dentro da blusa, entre a blusa e o revel. E aí saí com ela na pontinha ali do decote. Feito isso, eu dei 2 pontinhos para ele segurar ali.
E aí eu usei o próprio botão pra medir que tamanho de argolinha que daria pra passar o botão, pra ele ficar seguro ali. Aí eu vi um tamanho que ficaria bom. E entrei com a agulha, dei 2 pontinhos um pouquinho abaixo dos primeiros pontos. Não desci muito não. E aí deixei a argolinha. Aqui eu fiz de novo os 2 pontinhos para segurar a costura. E depois eu voltei com a agulha lá pro ponto inicial, para onde eu tinha saído da primeira vez. E aí, para essa argolinha ficar mais durinha, mais resistente, eu fui dando voltas nela com a própria linha. E aí fica assim a argola. A gente consegue passar o botão e ele vai ficar seguro aqui. E é isso, esse é o resultado da parte da frente. E aqui a parte de trás com um decotezinho. Ele ficou bem pequenininho, mas era nesse tamanho mesmo que era pra ficar. Dá pra fazer bem maior. E esse é o vídeo de hoje, obrigada por assistir até aqui. Aqui do lado tem mais 2 vídeos aqui do canal pra você assistir, espero que goste. E até a próxima, tchau!